Vamos abrir a palavra do nosso Deus, dessa feita para o momento da pregação da palavra. Carta aos Hebreus, capítulo 12, por gentileza. Nós iremos retomar a exposição desta carta. Já estamos caminhando para o final, meus irmãos. Vai apenas até o capítulo 13. Já estamos um tempo aqui com a igreja na exposição desta carta. Começamos lá no início. Quantas lições nós já aprendemos aqui, meus irmãos, desta carta extraordinária, tão atual para a nossa época. Hoje os versículos serão de 14 a 17. Por gentileza, se faz necessário você ter uma Bíblia aberta aí nas suas mãos, ou de papel ou eletrônico, não há problema, para você acompanhar a leitura e posteriormente você mantém a sua Bíblia aí ligada ou aberta para continuar acompanhando a exposição do texto. Todos acharam? Se for possível, peço ao diácono que se puder encostar a porta de vidro, porque aí o som dos carros lá fora não atrapalha aqui a leitura. Muito obrigado, diácono. Diz assim a palavra do nosso Deus, meus irmãos, Hebreus 12, a partir do versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, é com alegria que na noite desse dia está conosco aqui o reverendo Luiz. O reverendo Luiz é um querido colega nosso, estudou conosco no seminário, está auxiliando o pastor Elton, da primeira igreja em Porto Seguro, na Bahia. Nesse momento, o querido pastor irá nos conduzir em uma palavra de oração, rogando ao Senhor iluminação para o momento da exposição da palavra. Deus soberano, Deus eterno, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, que nós estamos aqui nesta noite e pedimos ao Senhor, ó Deus, que fale conosco. Fale conosco, ó Deus, por meio da tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abre a nossa mente, nosso coração, desperta-nos, ó Deus, para que nós possamos compreender, ó Deus, que estejamos debaixo, Deus, da tua vontade, do teu querer, para que a tua palavra, Senhor, para nós seja, Senhor, teu querer e o nosso obedecer. Que sejamos obedientes à tua palavra, que sejamos, ó Deus, honestos em tudo que ouvimos, ó Deus, para cumprir, para fazer prevalecer, ó Deus, assim a tua vontade. Fala conosco, meu Deus, transforma as nossas vidas. Não permita, ó Deus, que nós saímos daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui transformados, regenerados pela tua palavra, meu Deus. Que hoje, ó Deus, pela tua palavra possa haver cura, libertação, que a tua palavra venha curar a nossa alma, libertar-nos, ó Deus, do pecado, do diabo, do mundo, de todo mal. Nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu servo, que está na frente deste trabalho, Deus, que irá trazer para nós, ó Deus, a doçura, ó Deus, da tua palavra. Ó Deus, nos alimenta, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar por meio da tua palavra, do teu servo, que irá trazer a mensagem do Senhor desta noite.
Meus irmãos, como compreender ou como conciliar um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é Pai, amor eterno, com as lutas nesta vida, com os dramas que nós enfrentamos, os traumas, as perdas, as quedas, as dores, os sofrimentos. Há no coração de muitos cristãos uma dúvida: se Deus é bom, e Ele é, como é que Ele permite o mal me atingir, eu que sou servo dEle, eu que busco adorá-lo? Então, como conciliar o amor de Deus, meus irmãos, com as lutas que nós enfrentamos nessa vida, com os sofrimentos? Porque não pensa você que, por sermos cristãos, nós vivemos aqui neste mundo isento de sofrimento? Muito pelo contrário, o Senhor Jesus deixou isso bem claro, que nós precisamos redobrar o ânimo, porque este mundo é um mundo de aflição, é um vale de lágrimas. Então o mal pode chegar até nós, a nossa doença pode se deteriorar, você pode perder o seu carro, você pode morrer. É um mal que está sobre todos nós. Como conciliar isso com o amor de Deus? Eu digo isso porque temos ouvido, meus irmãos, a nossa geração, pregação que diz que se você é crente, você não pode sofrer, porque se você estiver sofrendo, alguma coisa está errado na sua vida. Aliás, nós temos na nossa nação igrejas corajosas que conseguem colocar na placa na frente da igreja dela uma placa dizendo: pare de sofrer, como que se isso fosse possível a nós, como se fosse uma chave. Você está sofrendo, você desliga e agora então parou o sofrimento. Como, meus irmãos? Porque nós olhamos para as Escrituras e nós vemos totalmente diferente esse quadro, que faz com que você se sinta bem confortável nesse mundo, que praga nenhuma chegará na sua tenda, você não será atingido por nenhum mal, o Salmo 91 será cumprido na sua vida, literalmente, versículo por versículo. Meus irmãos, os sofrimentos muitas vezes são doçuras, bênçãos da parte de Deus para nos disciplinar. Esse foi o tema da nossa última mensagem, quando aqui estivemos expondo com vocês capítulo 12, versículos de 4 a 13. Nós vimos aqui a atitude de um Deus que é Pai, que ama o seu Filho e que não vai deixar o Filho andar pelos seus próprios caminhos, e para isso Ele tem que disciplinar o Filho, e Ele faz isso permitindo sofrimentos, meus irmãos. Esta palavra é bem peculiar para este auditório que pegou esta carta no primeiro século. Os irmãos estavam muito confusos. Eles haviam abraçado a fé como nós abraçamos a fé em Cristo aqui nesta noite, só que a vida deles começaram a ir de mal a pior por causa desta fé. Alguns estavam sofrendo demais, e aí a dúvida vinha: como conciliar o amor de Deus que pregaram para mim com o sofrimento, com a perseguição, com a perda e com a possibilidade da morte rondando a nossa casa? Porque se você conhece o contexto aqui, eu tenho vez e outra dito para vocês, o contexto aqui é um contexto de perseguição, meus irmãos. Muitos cristãos no primeiro século estavam desanimando da fé porque não era fácil servir a Deus, eles não tinham liberdade como nós temos aqui na noite deste dia. Eles poderiam congregar, mas com limitações, e ainda assim o autor encoraja esses irmãos, dizendo: apesar do sofrimento, não desistam. Hebreus 10, 25, o autor ousa em dizer para esses irmãos: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Então o contexto dessa carta é para gente que está sofrendo demais e que estava sendo tentado a abandonar a fé, a voltar para a antiga religião. O contexto aqui é esse, meus irmãos. Então eu quero ver com vocês nesta noite, na continuação da exposição, algumas orientações que o autor da carta dá para esses irmãos e que serve de lições para nós aqui neste local. Porque a exemplo daqueles irmãos, os nossos sofrimentos hoje é diferente, mas são sofrimentos.
E não são poucos nos nossos dias que não conseguem compreender as aflições que sobrevêm e desanimam. Não quer mais congregar, não quer mais cultuar o Senhor, desanima de ler as Escrituras, de se alimentar desta lei dia e noite, de orar. Meus irmãos, me parece que nós estamos vivendo uma época muito perigosa de apostasia mesmo, de a gente abandonar esta fé. E são tantos motivos: decepção com a igreja local, decepção com a liderança, decepção com o sistema que está sendo levantado, e por aí vai. Então não são poucos que desistem da fé. Esta palavra serve para nós aqui também. Na nossa última mensagem, quando nós concluímos a nossa mensagem, nós concluímos exatamente falando do versículo 12 e 13 aqui do texto. Dá uma olhadinha aí, por gentileza. Quando o autor, depois de incentivar esses irmãos a não ficar com raiva de Deus por causa da disciplina, muito pelo contrário, aceitar a correção, porque Deus disciplina porque ama, e ele diz no versículo 12: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. O autor está encorajando aqueles irmãos. A figura aqui, meus irmãos, é de um esportista que está numa competição. É como o autor dizendo: não desanime. Eu sei que você está ficando cansado, as aflições chegaram até você, pode te desanimar. Talvez as tuas mãos já estão descaindo, os joelhos estão fracos, começando a tremer, mas emprega mais um pouquinho de força, porque daqui a pouquinho a nossa vitória chegará. O nosso alvo está ali na frente, foca nele e nós vamos. Capítulo 12, ele diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. E o versículo 13, ele encoraja os irmãos dizendo: fazei caminhos retos para os pés. Reto aqui é plano, porque pode haver no meio do caminho ondulações, e se você tiver com os joelhos trôpegos nessa caminhada, você pode tropeçar e cair. Então olha, é tudo espiritualmente falando, meus irmãos, mas ele usa a figura da época, dos esportes da época, talvez pensando aí no estádio de Roma, por assim, ou talvez as lutas dos gladiadores. Porque ele começa o versículo 4 dizendo que esses irmãos aqui não sofreram até o sangue, para resistir, diz aí o versículo 4, na vossa luta contra o pecado aqui é o pecado de querer retroceder, de desistir, ainda não tendes resistido até o sangue. Ele está lembrando os irmãos: vocês estão numa batalha, e é tão forte. É como que ele diz: vocês ainda não foram nocauteados, ainda não levou um no rosto e o sangue desceu. Então enfrenta, continua. Por que você vai parar? Muitos heróis da fé sangraram e tombaram, mas o tombar não foi derrota. Então trinca os dentes e ser fiel até, se preciso for, morrer. É mais ou menos o que está aqui. E ele diz: então vocês façam caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Apesar da dor, ele está incentivando os irmãos a olhar para o lado, olhar para o irmão e dizer: olha, se você que está conseguindo resistir, se você vê o teu irmão que está pensando em cair, desistir, cuida dele, ajuda ele, diz aí, para que ele não se extravie e seja curado. Que incentivo, meus irmãos! Isso aqui é igreja, comunidade, quando nós nos preocupamos uns com os outros, quando nós não vivemos o nosso individualismo soberbo, altivo. Não, nós pensamos no próximo. É quando numa comunidade você vê que faltou alguém e fala: opa, tem um irmão meu que não veio no culto hoje, eu tenho acesso a ele por uma mensagem, eu vou então me preocupar com ele. Talvez ele está se extraviando, talvez a luta está sucumbindo, então eu vou ajudar ele porque eu ainda estou de pé lutando. Que linguagem aqui, meus irmãos, e que incentivo para esses irmãos que queriam desistir da fé. Como que o autor dizendo: não sejam covardes, não abandone a fé, e você pode até ajudar o outro. Nós encerramos essa mensagem semana passada, e agora o autor continua dizendo, a partir do versículo 14, meus irmãos, ele está dizendo que aqui existe um alvo na vida do cristão,
E este alvo ele já tinha dito no capítulo 12, versículo 2, que é olhar firmemente para o autor da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Mas olha o que ele diz no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se existe um alvo e eu tenho que focar os olhos e ficar firmemente olhando, meus irmãos, como eu faço isso? O autor está dizendo, esse é o nosso alvo final, é a nossa chegada, é a nossa meta, é a linha de vitória, é o Senhor, ver o Senhor. Mas isso só é possível com vida santa, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, a nossa vida aqui nesta terra é uma vida de luta mesmo, é uma carreira que nós fomos colocados, que está diante de nós, proposta pelo próprio Deus. Então é luta. A vida cristã não é um parque de diversão, não é uma praça de alimentação. Sei que tem os bônus, tem os louros, mas de vez em quando, você que é crente de verdade sabe o que eu estou dizendo. Aí você fica sem entender, fala, não estou entendendo, eu sou servo fiel ao Senhor, procuro viver na integridade, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa angústia, por que essa luta, por que esse drama, por que essa enfermidade? Mas a nossa vida é definida por vivermos santos. Não podemos, meus irmãos, sermos definidos por qualquer outra coisa nesse mundo a não ser por santidade de vida. O crente não pode ser definido pelo pecado, ele tem que lutar contra o pecado, se preciso for até o sangue. Pensa você encontrar um crente que se diz crente, ele é conhecido não pela santidade de vida, mas porque é um fofoqueiro, porque é um mal pagador, porque é um explosivo, porque é alguém que não ama o próximo. Que contradição! O cristão é definido por santidade. Por quê, meus irmãos? Porque santo é o nosso Deus, não tem outra meta para nós. Então, sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. O autor quer nos mostrar aqui que existe uma relação correta, certa, com Deus e com o próximo. Preste atenção, ele diz assim: segui a paz. Meus irmãos, o nosso Deus é Deus da paz. Se você der uma olhada no capítulo 13, marca aí capítulo 12 de Hebreus, para frente um pouquinho, capítulo 13, versículos 20 e 21. Ele diz assim, capítulo 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Seguir a paz, meus irmãos, seguir a paz é seguir a Cristo, é ter a Cristo, é viver a Cristo. Essa é a esperança nossa, a nossa meta final é vê-lo. A primeira carta que João escreve no capítulo 3, versículo 2, o apóstolo diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz. Que coisa, meu irmão. Então é uma contradição de um cristão que não vive, não experimenta, não se delicia desta paz, porque é a paz suficiente do Senhor Jesus para nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 19, deixa eu ver isso mesmo, ele diz: assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros, na comunidade, meus irmãos. Que coisa maravilhosa é quando você participa de uma comunidade que você vê no rosto do outro
paz. Você se sente à vontade, você quer ser amigo, você quer se relacionar mais. Eu não estou falando de temperamento, meus irmãos, isso é uma outra coisa. Todos nós temos temperamentos diferentes. O que eu estou falando é que existe algo que nos define por causa da nossa fé. Então, seguir a paz. Devemos lutar pela paz com todos os homens, meus irmãos. Aliás, é isso que o apóstolo Paulo, deixa eu ver se esse texto está, registra aos romanos, dizendo assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos. A palavra esforçar ali no grego é você empregar uma energia a ponto de você agonizar, é você se esforçar mesmo, nem esperar sentir não, porque não vai sentir não, você tem que tomar a decisão esforçada. Então esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, porque tem momento que não vai ser possível, eu sei disso, mas às vezes a gente desiste com muita facilidade, porque existe possibilidade, é nós que desistimos. Mas Paulo está dizendo: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Só isso que eu pensei. Ok. Seguir a paz é a orientação do autor aos Hebreus para esses irmãos que queriam desistir da fé. Eles estavam se sucumbindo e deixando outros também se sucumbir. Então ele está dando uma palavra de incentivo para a igreja num tempo de crise, meus irmãos. Que coisa maravilhosa esse texto. A santificação precisa seguir a paz. Prestem atenção aqui, meus irmãos. Seguir a paz e a santificação. Então, tanto a paz quanto a santificação precisam ser buscadas se quisermos completar esta carreira que nos está proposta. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 10, diz assim, olha aí para trás um pouquinho. Capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos. O que é santificação? Santificação é um ato da graça de Deus em nós, nos dando oportunidade de participar nesta bênção que Deus nos concede. Ele nos dá o privilégio de sermos santos, como Ele é santo. Claro, nós nunca seremos como Ele é, mas esse é o alvo. Diferente da justificação. A justificação é um ato da soberania de Deus sem a nossa participação. Isso aconteceu lá atrás, no passado. Santificação é agora, é no presente. Ele nos chama para vivermos santos, meus irmãos. O Senhor Jesus, orando, Ele diz assim ao Pai pela igreja: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o exercício de santificação é o que está acontecendo aqui na noite desse dia. Você ouvindo a pregação da palavra, isso é um ato que Deus lhe concede para você se santificar. Como o irmão orou aqui, é você sair daqui renovado, transformado, uma outra pessoa, um pouco melhor, praticar o que a Bíblia nos recomenda aqui. Não é ser apenas um ouvinte negligente. Então, que responsabilidade nossa aqui nesse local, meus irmãos. Então vocês viram aí, precisamos buscar, se quisermos completar a carreira. Romanos capítulo 6, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, quando então veremos o Senhor. O caminho é esse, meus irmãos, e não tem outro. E muitas vezes é um caminho espinhoso, é um caminho de sofrimento, de dor. Por isso que, como você consegue conciliar o sofrimento com o amor de Deus? Santificação. Deus sabe que para limpar a nossa vida, Ele precisa de nos disciplinar. Não tem outra maneira, meus irmãos, de purificação na nossa vida, a não ser dor.
Ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos expor esse texto, ele usou uma figura que eu achei fantástica, referindo-se à prática da esposa dele, que é holandesa, que as irmãs aqui devem saber disso. Quem tem tapete em casa, se você não levar em algum lugar para limpar, se você quiser limpar em casa, qual é a maneira de você tirar a poeira do tapete? Uma vez Sueli, minha esposa, fez isso em casa, só que ela fez com um pedaço de cabo de vassoura. Ela colocou o tapete estendido na grade, com o cabo de vassoura e começou a bater. Quando o reverendo Augusto Nicodemos usou essa figura, eu logo lembrei de Sueli. Eu fiquei olhando para aquele tapete, apanhando para poder ficar limpo, para a poeira sair. Meus irmãos, nós somos muitas vezes cheios de poeira do pecado. Pensa comigo, como que Deus vai fazer para tirar essa poeira? Exemplo do tapete, muitas vezes Ele nos coloca pendurado em algum lugar e dá-lhe sofrimento, e dá-lhe sofrimento, e dá-lhe sofrimento, porque esse é o caminho, meus irmãos, é o caminho da dor, da cruz, da mortificação. Então precisamos buscar santificação. Versículo 15, volta aí para Hebreus capítulo 12, agora o versículo 15, rapidinho. Diz assim a parte A do versículo 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha o incentivo do autor aqui, meus irmãos, preste atenção. O autor está dizendo: vocês empregam uma energia, e dá uma olhadinha no meio de vocês, da comunidade, para que não haja ninguém faltoso. Ou seja, meus irmãos, cada um de nós, como crentes no Senhor Jesus, temos responsabilidade de cuidar um dos outros, porque fazemos parte da mesma comunidade, do mesmo corpo, somos membros do mesmo corpo. Quando um se alegra, nós devemos nos alegrar, mas quando um sofre, devemos sofrer junto. Então aqui o autor está dizendo: não permita que nenhum irmão, por causa do sofrimento, desanime, seja encontrado faltoso. No capítulo 4 desta mesma carta que nós já passamos aqui, o autor já havia dito o seguinte, Hebreus 4:1. Ele diz assim, ele já tinha alertado a igreja: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Ou seja, estava no nosso meio, estava congregando, talvez era até animado, mas de repente desanimou. Você conhece gente assim, meus irmãos? Que por um tempo congregou com a gente, participou, animado, entusiasmado, mas de repente as mãos ficaram decaídas, os joelhos trôpegos, e não houve caminhos aplanados, e ele caiu e sumiu, foi embora. Muitas vezes, meus irmãos, é culpa nossa. Nós não atentamos aos nossos irmãos. Às vezes depois só recebemos a notícia: mas cadê o irmão? Mas é nosso dever cuidar. É porque hoje se deixa muito para o pastor e para a equipe de liderança cuidar de todo mundo. Não dá, meus irmãos, não dá. Numa igreja pequena como essa, até que o pastor ainda se esforça, mas passou de 120 membros, não dá mais para o pastor tomar conta sozinho. Agora pensa numa igreja mais de 1000 membros, e o pastor ainda assim vai e desce: a minha igreja tem mais de não sei quantos mil membros. Bobagem, ele não toma conta, a não ser que a comunidade toda envolvida, um tomar conta do outro, que é o que o autor está dizendo aqui. Então me conta, não haja ninguém faltoso. Então, meus irmãos, nós devemos cuidar para que ninguém seja excluído da graça de Deus. É o que o autor está dizendo aqui, porque nós entendemos externamente que você foi alcançado pela graça de Deus. Então é meu dever não deixar você cair desta graça, abandonar o caminho. É pertinente para esses irmãos aqui. Uma vez o apóstolo Paulo, escrevendo para as igrejas da região da Galácia, ele fala uma coisa que nos assusta. Ele não está tratando de perda de salvação ali, meus irmãos, mas ele está falando externamente, que existe gente no nosso meio que se envolve tanto com a graça de Deus, e que você identifica como um salvo, mas que, aliás, nós já passamos aqui pelo capítulo 6, que foi difícil de explicar aquele texto, mas olha Gálatas capítulo 5, versículo 4, que o apóstolo Paulo disse. Depois você confere lá com calma.
de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. O que Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia, que estavam sofrendo também tentação de voltar para a antiga religião, é o seguinte: se vocês voltarem para o antigo sistema de vocês, que é debaixo da lei, é como que vocês abandonaram Cristo, e isso significa cair da graça. Mãos decaídas, joelhos trôpegos, foi encontrado faltoso, em outra linguagem. Então aqui o autor não está entrando no mérito da doutrina da predestinação ou da eleição, o ato da soberania de Deus. Ele está alertando a igreja de um perigo que existe de abandonar esta fé. Então, meus irmãos, nós devemos sim permanecer na graça de Deus, e esse é o meu incentivo a você que está aqui neste momento. Você, meu querido visitante que veio aqui, ou que está aqui pela primeira vez, eu não conheço o teu coração, mas se alguma coisa acontecer, te seduzir, abandonar essa fé, quem sabe Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não abandone a graça de Deus. Uma vez que você foi alcançado por ela, permaneça firme, trinque os dentes, aconteça o que acontecer, o que vier pela frente, não abandone, porque se você fizer isso, não tem mais arrependimento para você. Aliás, ele vai dar o exemplo aqui de Esaú lá no final, que nos assusta. Então, somos salvos pela graça de Deus, meus irmãos, e devemos continuar firmes nesta graça. A graça de Deus é um ambiente no qual nós nos desenvolvemos nesta carreira que nos está proposta. É a graça de Deus e somente ela. Então, é por isso que você vai ver as saudações de Paulo sempre assim: graça e paz. Por que graça e paz? Graça é a ação de Deus, paz é o fruto da graça. Só tem paz quem tem graça. Mas o autor está dizendo: cuidado para que ninguém seja faltoso nesse caminho, se extraviando desta graça. Então nós não podemos, meus irmãos, cochilar, servos vigilantes. O que nós devemos fazer é estar prevenidos contra o mal que nos assedia. Olha o versículo 15, finalzinho aí, que coisa extraordinária. Volta os olhos para Hebreus 12, versículo 15, a continuação. Depois dele dizer que nós devemos estar atentados diligentemente para que ninguém seja faltoso, se separando da graça, né? Ele diz assim: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Preste atenção aqui, meus irmãos. O autor está dizendo: eu sei do tamanho do sofrimento que vocês estão enfrentando, e eu sei que isso mexe com o emocional de vocês, mexe com o temperamento de vocês. Eu sei disso, porque nós somos feitos de emoções mesmo. E é só, meus irmãos, a dificuldade aparecer que a gente, o humor muda. Quando falta dinheiro, a saúde não está indo muito bem, o nosso humor muda, não tem mais sorriso no rosto. E se você não tomar cuidado, isso pode tomar o teu coração de uma maneira que, a linguagem aqui é, raízes pode começar lá no teu coração para crescer uma grande árvore, e ele chama essa raiz de amargura. Uma pessoa amargurada não só prejudica a si mesma, como contamina a vida dos outros. Você sabe que o autor aqui escreve só para judeus. Hebreus é o título da carta aqui, a quem ele está escrevendo, para judeu. E o autor também é um judeu. Eu penso que é um judeuzão, alguém que conhece demais o sistema do Antigo Testamento, conhecia demais o Pentateuco. Talvez esse autor aqui estudou aos pés de um grande sábio em Jerusalém, que desde a infância sabe as sagradas letras. Talvez ele está citando aqui para esses irmãos Deuteronômio capítulo 29. Olha comigo esse texto, meus irmãos, do Antigo Testamento. Deuteronômio 29, versículo 18 apenas. Diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Olha o que o autor do livro de
Deuteronômio diz, possivelmente o capítulo 29 já está partindo para o finalzinho, vamos pegar Moisés aqui ou o Emanuense. Ele está dizendo: cuidado, porque se vocês forem encontrados faltosos, desanimados a ponto de que vocês começarem a se encantar com as coisas do mundo, os deuses desse século, pode acontecer que no coração de vocês, devagarzinho, sem vocês perceberem, raiz de amargura, e ele aqui dá uma informação que o autor aos Hebreus não dá, produz erva venenosa. Os judeus sabem o que é uma erva venenosa. Houve um episódio uma vez com o profeta Eliseu, que foi alargar a tenda, e ele foi no mato cortar a madeira, e chegou a hora do almoço, os meninos estavam com fome, e o profeta disse: faça aí um cozido para nós, pega alguma coisa aí, folha para a gente comer. Até hoje nós gostamos muito de folha, né? Bem picadinha, temperada. E eles fizeram lá um cozido na panela maravilhosa, talvez ficou um cheiro maravilhoso, todo mundo começou a comer. De repente alguém deu um grito: morte na panela, porque alguém identificou que tinha colhido uma erva venenosa lá, chamada de colossíntida, e aquela erva estava contaminando todo mundo. Essa era a preocupação, todo mundo comeu, então agora todo mundo vai morrer. E vocês que conhecem o relato, sabem que o profeta fez uma oração poderosa lá, de suspensão daquele veneno da panela, e o povo continuou a comer, ninguém morreu. Mas a erva venenosa mata, meus irmãos. Pensa, uma pessoa amarga, azeda, venenosa, língua felina, como é que fala? Viu o apelido que coloca nas pessoas? Fulano é uma cobra. Por quê? Porque ele está dizendo que a língua daquela pessoa tem veneno. Pessoa amarga, tudo está ruim para ela, não consegue ver perspectiva de melhora em nada. Meus irmãos, a pior coisa que tem é você conviver com gente amarga. Você tenta animar a pessoa. Olha o que o autor está dizendo aqui, meus irmãos. Vocês fiquem atentos. Não deixe que ninguém seja encontrado faltoso dessa graça, porque senão a raiz de amargura vai entrar e vai ser um problema para a comunidade, vai afetar todo mundo, vai contaminar. De fato, uma pessoa amarga destila o seu veneno mesmo. Então, o autor está dizendo: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Tem gente, meus irmãos, parece que gosta de criar motim no meio da igreja, fazer inferno no meio da igreja. A igreja está em paz, mas de repente alguém dá uma palavra, pronto, aí perturbou. Você viu o que a irmã falou? Aí pronto. E nós somos curiosos demais. A pessoa está amargurada, ela é azeda, mas ela está contaminando outros. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A graça de Deus é um remédio para a amargura no coração do crente desanimado que está sofrendo. Vamos então caminhar para o final, meus irmãos. Nós devemos valorizar os privilégios que Deus nos dá, os privilégios espirituais. Olha comigo os versículos 16 e 17. Aqui, meus irmãos, é um perigo de se desviar de Deus, daquilo que Deus disse a respeito do seu povo. Versículo 16 diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Eu já passei aqui pelo episódio da vida de Esaú com Jacó, quando nós falamos aqui do exemplo de fé de Jacó. E os irmãos estão totalmente refrescados sobre esse episódio aqui, não preciso repetir. Se você quiser depois trazer a memória, está lá no livro do Gênesis, a partir do capítulo 25. O episódio, meus irmãos, é um episódio cômico demais. Isaac, o pai já idoso, cego, já está na velhice, ele sabe que vai morrer e quer abençoar o filho mais velho, porque o texto nos informa que Isaac amava Esaú, porque Esaú era um homem para frente, caçador, guerreiro, enquanto que
que Jacó era um homem, por assim dizer, mais tranquilo, mais de casa. E diz o texto que o pai amava Esaú e a mãe amava Jacó. Pensa que coisa feia para a família, quando há prioridade de filho dentro de casa, preferência. Isso é ruim mesmo. Eu sei que o primeiro impacta, mas nós não devemos fazer isso, amar mais um do que o outro. Eu sei que você, pai e mãe, diz que ama todos iguais, mas você sabe que o primeiro impacta, mas não deve haver essa preferência. Mas o texto diz que Isaac amava Esaú. Então já havia uma promessa de que a primogenitura ia ser do menor, antes deles nascerem. Mas aconteceu um episódio muito interessante, que um dia Esaú estava caçando e voltou. O texto diz que ele estava quase esmorecendo, muito cansado, talvez não pegou nada naquele dia, e chegou em casa com muita fome. Ele chegou em casa e viu Jacó, que era de casa, acostumado na cozinha, tinha feito lá um mexido, talvez estava cheiroso. Conhece gente assim, quando começa a fazer a comida e o cheiro vai longe e aquilo aguça a dopamina no nosso cérebro, estou logo querendo essa comida. Me parece que foi isso que aconteceu. Ele chegou em casa e sentiu o cheiro, a dopamina acendeu no cérebro dele, e aquilo tomou ele, meus irmãos. E Jacó, que o nome já diz, não é bobo, viu aquilo ali uma grande oportunidade. E você está com fome? Eu te dou, mas eu não vou te dar de graça. Você conhece o episódio? Eu quero a sua primogenitura. Esaú diz: o que vale a minha primogenitura se eu estou quase morrendo de fome? E Jacó fez ele prometer, jurar que passaria para ele. Meus irmãos, primogenitura engloba um monte de coisa naquela época. Não só adquirir propriedades terrenas, mas a promessa do pai Abraão que Deus havia dado. É algo espiritual. E me parece que Esaú não está nem aí para isso, porque Esaú era um homem, meus irmãos, que não estava nem aí para as coisas de Deus. O autor aos Hebreus diz que não haja entre nós algum impuro ou profano como foi Esaú. Ele coloca Esaú aqui como um homem impuro. Se você conhece o relato da vida de Esaú, Esaú trouxe muitas tormentas para o coração dos pais, quando ele não poderia casar com mulheres estrangeiras, e ele foi lá de propósito e casa. Talvez é isso que o autor está querendo dizer. Esaú era um homem impuro, um homem que não respeitava nem seu pai e sua mãe. E aí o episódio que se segue é que Isaac quer abençoar, passar a bênção de que ele recebeu de seu pai Abraão para os filhos. E ele chama Esaú e diz: olha, meu filho, eu estou morrendo, eu quero passar a bênção para você, mas antes, vá lá, eu sei que você é caçador, traz uma caça para mim, faz uma comida bem gostosa que eu vou comer e depois eu vou te abençoar. A mãe, me parece que estava escutando, falou: cara, ele quer abençoar, passar a bênção para Esaú, mas esse velhinho está gagado, será que ele não sabe que a bênção é para Jacó? E aí então a mãe, mesmo é uma história meio toda atrapalhada, mas é uma história bíblica, eu tenho que falar isso para vocês. A mãe chama Jacó e diz: Jacó, faz o seguinte, teu pai quer abençoar o teu irmão, seu irmão já saiu aí para casa, daqui a pouco ele volta. Faz o seguinte, vai lá no aprisco, no curral, pega uma cabrita, mata, você sabe fazer, faz uma comida gostosa, pega a pele da cabrita, põe no braço, passa um perfume do teu irmão para sentir o cheiro e vai lá e dá a comida. Um episódio, meu irmão, é cômico demais. Assim acontece. Jacó vai lá, dá a comida para o pai. Aí o pai chama ele mais para perto, toca nele, sente o cheiro, fala: o cheiro é de Esaú, a pele também, a voz é que está meio diferente, é você mesmo, Esaú? Aí Jacó: sim, papai, sou eu. E ele abençoa Jacó. Conhecemos o relato. Abençoado Jacó, sai. Não pouco tempo depois chega Esaú, faz o cozido e leva lá para o pai, diz: papai, cheguei, papai, estou aqui, come, papai, e me abençoa. Eu fico imaginando a cena, o velho deve ter arregalado o olho, não enxergava mais, mas arregalou o olho. Quem é você? Eu sou teu filho, Esaú. Ué, mas quem é que saiu daqui porque eu acabei de abençoar? Bateu o estalo na mente de Isaac e de Esaú.
foi Jacó. Roubou a minha bênção, por assim dizer. Meus irmãos, é a situação. E o texto nos informa que Esaú entendeu o que aconteceu ali. E ele começou a chorar, suplicando: papai, e eu, papai, não vou ser abençoado, papai, tem uma bênção aí para mim. Tem, meu filho, eu vou te abençoar, mas a bênção já está com o teu irmão. E agora o autor aos Hebreus vai dizer que tome cuidado para você não ser um profano como foi Esaú. E aí a gente entende que aquele choro de Esaú foi um choro de crocodilo. Não foi um choro de arrependimento por causa da primogenitura em si, meus irmãos. Profano aqui é alguém que não está nem aí para as coisas de Deus, que vira as costas, que não se santifica nas coisas santas. E olha o versículo 17, por gentileza, o que o autor diz. Ele diz assim: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Talvez aqui as lágrimas de Esaú, meus irmãos, é a lágrima da bênção apenas, não é as lágrimas por causa da bênção em si que a progenitura poderia dizer. É uma bênção ali local, humana, só quer ser abençoado e sair e viver a vida dele como impuro, como profano. Como existem muitos hoje que se aproximam de Deus só por causa da bênção, vão lá atrás da bênção e depois sai e vive como se Deus nem existisse. Existe um perigo muito grande, meus irmãos, de se desviar deste caminho santo. O arrependimento de Esaú não era segundo Deus, era segundo o mundo. Porque você sabe o que aconteceu depois, quando ele ficou sabendo que o pai abençoou Jacó. O que ele fez? Arrependimento, meus irmãos, é mudança. O reverendo Augusto de Nicodemo tem uma frase aí, a gente fica a questionar, mas tem verdades. Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Mas o choro de Esaú não mudou ele, porque o que aconteceu? Ele ficou com raiva, a raiz de amargura entrou, e ele saiu dali para matar o seu irmão Jacó. Queria encontrar ele de qualquer maneira, meus irmãos. Então o arrependimento de Esaú não foi segundo Deus, com lágrimas. Ele buscou somente a bênção e não o arrependimento. Paulo é que diz sobre arrependimento segundo Deus e segundo o mundo. A segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, meus irmãos. Então aqui está esse texto para nós na noite desse dia, uma mensagem que nos chama a refletir sobre o nosso comportamento diante do sofrimento, diante das lutas que nós enfrentamos. Quem é você que está aqui nessa noite? Qual é o teu temperamento? O que é que tem te perturbado? O que é que você está insatisfeito ou insatisfeita? O que é que a dor tem causado no teu coração? Deixa eu mudar a pergunta para fazer as aplicações aqui. Quem é Jesus para você? Nesta carreira que nos está proposta, qual é o teu alvo? O que é que você espera? Por que é que você veio aqui? Usando a linguagem de Isaías, quem requeriu de vocês o só pisar nos atos do Senhor? Porque Isaías sabia que aquela geração era interesseira demais, estava numa degradação total, vivendo no pecado abertamente, que Isaías descreve como uma pessoa cheia de ferida da cabeça aos pés. E a misericórdia do Senhor Deus dizendo: olha, se arrependam-se e venham, que eu quero conversar com vocês, porque eu sei que vocês são pecadores, mas ainda que o pecado de vocês seja vermelho, eu tenho poder para deixar alvo mais branco do que a neve, com toda certeza mais branco do que a neve, sem preconceito nenhum. Então, meus irmãos,
que é que essa palavra tem a ver conosco aqui? O culto vai acabar e nós vamos embora. Eu sempre termino o culto dizendo: o culto público tem hora para terminar, está chegando ao fim, mas o culto da vida continua. Meus irmãos, nós não podemos ser uma coisa externamente diante da igreja reunida e outra pessoa distante quando ninguém está vendo. O que eu sou aqui na frente de vocês, eu tenho que ser dentro do meu quarto, quando ela está com a porta fechada e eu sozinho. Eu não posso ter duas caras diante de Deus, porque senão eu vou ser enquadrado como os hipócritas que o Senhor Jesus combateu na época dele, chamando-os de fariseus. Aliás, eram os fariseus. Então, como é que está o teu coração nesta noite? Qual é a dor que te faz desanimar? Quem sabe nessa noite Deus te trouxe aqui para te alertar. Talvez você possa dizer assim: não, pastor, estou bem, estou tranquilo, só vitória, pastor. Saúde, emprego, dinheiro na conta, família está unida, pastor, tem paz. E você classifica esta paz porque tudo está bem. Mas e amanhã, meus irmãos? E se uma grande perseguição se levantar, meus irmãos? Como é que vai ser a sua atitude? E se vier as privações? E se faltar a saúde? E se você perder a família? E se acabar o dinheiro? O que é que você vai fazer? Nós não podemos amar a Deus, meus irmãos, porque Ele nos dá, mas por quem Ele é. O Deus que tem promessa para nós, que daqui a pouco, ou esta noite, ou daqui a 50, 100 anos, nós estamos debaixo de uma profecia para ver o nosso Salvador, como Ele é. Meus irmãos, essa é a esperança da igreja. Eu não sei se foi por causa disso que você veio aqui nesta noite, mas eu te incentivo a cultuar o Senhor por causa desta promessa, de que um dia nós o veremos, ou na morte, ou na volta gloriosa dele, quando diz que todo olho o verá. Que Ele, pois, assim nos abençoe. Vamos colocar sobre os pés e vamos entoar um hino de exaltação ao nosso Deus, sempre vencendo muito